Olá, boa tarde! Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui para esse nosso bate-papo. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga e coach, e eu venho, claro, desenvolvendo aqui com vocês vários temas, com vários profissionais muito interessantes. E hoje eu estou aqui com a Renata Camarino. Olá, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui para bater esse papo gostoso e interessante aqui com o nosso público. E a Renata, ela é consultora de amamentação, é isso mesmo, Isso né? mesmo, Carol. E também é especialista em laser terapia. Isso. É assim que fala? Isso, é assim laser mesmo. terapia. Laser terapia. Uhum. Porque esse é um momento, aliás, eu adoro, estava falando isso para Renata, eu adoro falar dessa fase, né, do puerpério, desse momento, que às vezes a gente fala tanto que ele é mágico, e ele tem com certeza a mágica, a magia, mas ele também tem um tanto de realidade, né, e de dificuldade. Uhum. E é sobre isso que a gente vai conversar, então, aqui hoje. Gostaria que você se apresentasse, até se você quiser contar um pouquinho da sua história, enfim, de como que você entrou para cuidar da amamentação. Primeiro eu queria te agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, já te acompanho há um tempo e eu trabalho com amamentação porque eu fiquei grávida da minha filha e resolvi fazer alguma coisa relacionada à maternidade. Sim. Trabalhava muito, não tinha ninguém perto para ajudar. Eu falei, preciso fazer alguma coisa que eu consiga relacionar casa, família e ela, né? A maternidade. Sim. Em si. Sim, e é muito interessante fazer só um adendo. Eu de vez em quando vou entrando. Isso é muito legal, né? Porque eu vejo que muitas mulheres acabam, depois da maternidade, indo mesmo, ou trabalhar com alguma coisa que tem a ver com maternidade. Isso é bastante comum, porque modifica completamente o mundo da mulher, né? Eu vejo isso muito aqui no consultório, nos grupos com as mulheres. O eixo muda e aí a gente também começa a rever. Que bacana. Então você revisou o seu trabalho, que você trabalhava com outra coisa. Trabalhava com outra coisa. E trabalhava muito, assim, e eu falei, não, agora eu preciso, né, fazer alguma coisa que eu goste e que eu trabalhe um pouco menos. E aí a Luísa começou a mamar e, na verdade, ela é paciente do Dr. Augusto. Sim, Dr. Augusto, que a gente também já fez uma live. Que a gente adora. Muito. Se você quiser assistir, é só você passar aqui na timeline que você vai chegar lá na live do Dr. Augusto, que é fantástica também. É verdade. E aí, antes do parto, eu fui conhecê-lo, ele falou um pouco sobre a amamentação. Um pouco não, falou muito. Aí eu descobri que eu não sabia nada de amamentação. E descobri que a mulher precisava ter essa orientação antes. Foi essencial essa conversa, porque eu lembro que eu tinha comprado muitas mamadeiras no enxoval. No fim, minha filha não usou nenhuma. Porque ela começou a mamar na maternidade e ela mamou até um ano, assim, sem tomar uma mamadeira. Mas porque eu tive essa orientação antes do Dr. Augusto. Sim. E é isso que eu sempre bato na tecla, que as mães precisam ter essa orientação antes. Porque às vezes elas se empoderam só pro parto. Exatamente, e o que acontece, eu observo, né, como não se tem uma orientação, e se fica com a ideia de que é simples, fácil, a criança vai nascer, que é inato. É inato, a criança ela vai nascer, vai pegar o peito e tudo vai fluir, né? E aí no dia a dia a mulher percebe que não é bem assim. Você sabia, Carol, que o bebê é o único mamífero que nasce não sabendo mamar? É mesmo? É verdade. Então as pessoas acham que é instintivo, que é inato, e que ele nasce sabendo sugar. Mas mamar, assim, por isso que é muito importante que ele venha na primeira hora pro peito da mãe, porque ele já nasce sabendo sugar, mas não mamar. Então, para ele aprender, a mãe precisa saber, e para poder ensiná-lo. Então, por isso é importante essa orientação antes do parto. E é muito rico porque, como a Renata estava dizendo, né, muitas mulheres se preparam para o parto. Então, você lê a respeito, se você quer um parto normal, um parto natural, um parto, uma cesárea, você vai buscar, inclusive, o médico que vai por essa linha, isso é muito comum. E a mulher se esquece, ou talvez ela nem pense, principalmente se é de primeira viagem, uma mãe de primeira viagem, ela nem pensa que ela também precisa se preparar para a amamentação.
né? E aí, como você faz esse trabalho? Como é que é? Você atende a mulher quando ela está ainda no período da gestação? Sim, como que sim. funciona? Então, normalmente as mães me procuram na hora do desespero, né? Isso, então, quando a gente vê que não deu. Quando não deu, o bebê não ganhou sim. peso, ou tá mamando e sentindo muito dor. Por quê? Muita dor. Porque a amamentação, não dói. Ela é então, assim, o peito da mãe é uma região muito sensível. Então, de repente, começa alguém a sugar ali e ela sente um pouco de dor, até por conta da sensibilidade. Claro. Mas essa dor não pode continuar. Então, às vezes, ela tá com aquela dor insuportável, o bebê tá mamando, a pega tá errada, ou ela tá com alguma fissura, e aí ela procura ajuda. Então, assim, o bebê não tá mamando direito, não tá ganhando peso direito, aí ela começa a entrar em desespero. A gente ainda não tem uma cultura muito preventiva. Não, infelizmente, poucas pessoas, poucos médicos falam de amamentação antes do parto. Então, por que será que fala um pouco? Boa pergunta, porque deveriam falar muito. Eu fico pensando assim, né? Eu até já me fiz esse questionamento. Será que fala um pouco para não assustar, né? Será que... Agora, eu penso que a orientação, ela é importantíssima. Porque quando você tem a orientação, você já tem essa orientação, a hora que você se depara com aquela situação, é mais fácil você encontrar alternativas. Exatamente. Consegue passar com mais tranquilidade. Exato. E você sabe que tem alternativas para melhorar. Sim. Então, assim, e algumas mães, hoje a gente lá no consultório do Dr. Augusto, a gente está fazendo um trabalho assim, que algumas mães gestantes, principalmente as pacientes dele, que mãe de segunda viagem ou terceira, me procuram, grávidas ainda, e a gente faz esse trabalho, né, para falar da importância, o que fazer, a hora da descida do leite. Então, tudo isso a mãe nem sabe. Não, leite dessa ela está em casa, não está mais na maternidade, às vezes, muitas vezes. E aí vem o desespero. Então ela não sabe o que fazer. Aí põe água quente, põe água fria, aí vem os palpites, são muitos, mas para ajudar, né? As pessoas só querem ajudar. Ninguém tá dando palpite para atrapalhar. Então, assim, a família quer ajudar. Só que quando a mãe ela tá orientada, ela sabe o que fazer, ela recebe esses palpites mais tranquila. Exatamente. Então, falar, então, agora é a hora de pôr água quente, ela sabe que não é a hora, o que ela precisa fazer. Então, ela fala, tá bom, e vai lá e faz o que ela tem que fazer e pronto, e não tem briga, porque às vezes rola briga entre a família, com o marido, com a mãe, com a sogra. Exato, especialmente se ela estiver insegura, se ela realmente não souber o que fazer, ela vai ficar ali perdida em meio a essas opiniões, e aí é que existem realmente os conflitos, aí é que existe uma desorganização e principalmente uma insegurança da mãe, que a gente sabe que também passa ali pro bebê, porque ela fica também angustiada, e aí a pega fica, eu imagino, né, mais complexa ainda, com certeza, porque ela também fica, e aí aquela dor, que era uma dor que já era significativa, também fica maior, porque toda mais intensa, porque a nossa mentalidade, a forma como a gente enxerga tudo isso, faz muita diferença. Com certeza. Com certeza. Bom, e aí essa mulher procura, então, inicialmente, porque você acabou de dizer assim, né, que o leite não desce na maternidade. Nem sempre. E nem todo mundo sabe disso, né? Por que isso acontece? Então, na verdade, assim, mulheres que entram no trabalho de parto, o leite acaba descendo um pouco mais rápido, porque o corpo entende que precisa produzir o leite, porque aquele bebê nasceu, então é muito perfeito. Sim, né? A natureza então, assim, muitas vezes desce na maternidade, ok. Mas não é que a mulher que teve cesárea que não vai ter leite, não tem nada a ver. O que aumenta a produção? O que faz o leite descer? É o estímulo, então o bebê mamando. Então, quanto mais ele tiver no peito, mais rápido esse leite desce e mais fácil fica se ela tiver na maternidade ainda. Às vezes ele desce em casa, chegou em casa, aí ela começa a sentir uns sintomas, que é tremor, peito muito cheio, e ela não sabe o que fazer. E de repente acha que tá com alguma febre ou alguma coisa, ou até dá, e volta para o hospital. Ai, o que está acontecendo comigo? Então, assim, esse é um dos sintomas, né, da descida do leite, e que ela fica desesperada. E aí que vem, né, será que eu tenho que pôr água quente agora? Então, ele vai lá, coloca água quente, não é, porque você precisa deixar aquela mama mais fria possível. Então, é água fria, não é quente. Então, antigamente, as mulheres falavam que era. Então, a mulher precisa estar orientada nesse momento para a pega correta,
né? Em que momento que dói? Ah, tá, o bebê pegou, doeu, pode acontecer, muitas acontecem. Continua doendo é porque está errado. Agora, pegou, doeu e ele tá mamando e não tá sentindo dor, então tá tudo bem. Então é nesse momento que elas vêm me procurar quando tá no desespero. Sim, porque é algo assim, completamente novo, né? Claro, isso a gente está se referindo às mães de primeira viagem. Sim. Completamente novo. Como é que eu vou ter referência se tá ok, se não tá ok? E uma orientação é fundamental. Porque também é um momento para a mulher de muitas mudanças. São as mudanças, porque você tem algumas questões hormonais, mas a mudança mesmo eu digo que quando nasce um bebê, a mãe, eu digo não, né? Acontece um fato, ela adquire mais um papel na identidade dela, que é o papel de mãe. Né? Isso e mesmo que seja o segundo filho, o papel de mãe de um segundo filho, ou mãe de um terceiro filho. Então ela vai ali adquirindo mais papéis. E cada vez que ela adquire um papel, é importante que todos os outros sejam reorganizados. É como se, eu costumo dizer que o eixo da mulher muda, porque ela tinha um eixo até ali, de um jeito, e de repente ela passa a olhar para as mesmas coisas de uma forma diferente. Sim. E aí, nesse momento, mulher em casa, a criança acabou de, saíram do hospital, e esses primeiros momentos com a mulher, com todas essas diferenças hormonais, né? Como a mulher pode se adaptar mais a esse momento? Então, eu acho que assim, eu te interrompi. Não. Então, primeiro que ela tem que ter ajuda, né? Não negar ajuda. Então, ela não pode ser heroína. Eu falo que a gente não pode ser heroína ao ponto de querer fazer tudo sozinha. Por quê? Amamentar só a mulher pode. Só a mãe pode. Ninguém pode fazer por ela. Então, esse momento é dela e com o bebê. Mas, fora isso, tá tudo acontecendo, né? A casa tem que funcionar, o filho, quem tem outro filho ou outros filhos, precisam ir para a escola, tem as atividades, então ela precisa de ajuda para isso. E ela precisa se alimentar muito bem, ela precisa tomar muita água, porque a mãe que não se alimenta bem, que não toma água e não descansa, mas como que eu vou descansar? Eu sempre escuto isso, impossível. Então, o bebê dormiu, a mãe tem que dormir junto. Principalmente durante o dia. Então, assim, o outro está na escola, né, para quem tem outros, e o bebê recém-nascido dormiu, a mãe precisa dormir para descansar. Porque senão ela não aguenta. Porque é muito exaustivo. Eu não minto para as gestantes que me procuram, porque, assim, às vezes as puerpérias, elas falam, por que ninguém me falou disso, né? Muito. Você já ouviu isso? Muito isso. Estava contando para que eu sendo bastante mãe, eu puerpério muitas, e a maior parte chega aqui com esse discurso. Como que ninguém me contou que era desse jeito? Exatamente. E aí, quando eu pego a mãe na gestação, eu explico exatamente o que vai acontecer. É cansativo, é muito. É exaustivo, sim. É uma doação total da mãe. Sim. Não tem outra palavra, é uma doação. E eu até falei pra Carol, é uma frase que eu sempre falo, são 6 meses exclusivo, né? E o que são 6 meses perto de uma vida toda? Não é nada. E essa referência é muito legal, porque quando se está ali naqueles dias, é aquele dia que não passa e vem outro dia, nossa, mas depois, até se você se afastar um pouco e olhar de fora e fizer essa reflexão, mas o que são 6 meses perto de uma vida? Não é nada. É tão pouco que talvez isso ajude a passar por esse momento, que é um momento de um jeito mais tranquilo. Sabendo que é um processo. É um processo. E eu falo que os primeiros 10 dias são os mais difíceis. É mesmo? Porque assim, o bebê nasceu, tá perdido, não sabe onde ele tá, né? Então ele acabou de nascer, ele tava ali dentro, né, da mãe, tava ali quentinho, quietinho, de repente ele nasce, e aí? Então, é uma adaptação mãe, filho, a casa toda e a produção de leite. Então, o que acontece? Nesse começo, o bebê chora, o que a gente tem que fazer? Não tem muito o que fazer, a não ser colocar ele no peito para ele parar de chorar. Por que ele chora? Tá com fome, tá com frio, ou por quê? Tá com calor, ou porque simplesmente ele não sabe onde ele tá. Sim, isso acontece. Então, às vezes as mães falam, o berço tem espinho, né? Mas é lógico, eu coloco o bebê, ele tá perdido ali no berço,
se sente. Então, assim, tem que ter um ninho, tem que ter um aconchego para ele. Então, eu sempre dou essa dica, deixa ele bebê bem aninhado mesmo. Coloca, Sim. faz um ninho para ele no berço. Porque é a referência dele, né? Ele tava ali dentro da barriga do Sim, tio, com os isso, barulhos. isso. E de repente é tudo muito difícil. Esses primeiros 10 dias é completamente novo. É completamente novo. E para a mãe também, mesmo que seja o segundo filho. Sim. Né? É difícil. E é diferente, porque aquela criança é uma criança diferente, ela também está num momento de vida diferente. Uhum. E se é um segundo filho, ela tem um primeiro que também está para cuidar. Sim. É uma situação completamente, né, assim, que requer mesmo cuidado, que requer uma atenção, que requer, porque tanto para o bebê como para a mãe, eles estão nascendo. O bebê nasce e a mãe nasce junto. A mãe daquela criança está nascendo junto. Exatamente. E quando a gente nasce, a gente está no momento de conhecer, né, explorar o mundo, conhecer o mundo. Isso. Então, é um grande desafio. E é muito difícil esse começo, esses 10 primeiros dias, e até um mês e meio essa adaptação. Que a gente falou dos 6 meses exclusivo, mas não é 6 meses essa vida, né? Parece que nunca vai acabar, que as mães sempre falam, eu também passei por isso 2 vezes, porque é uma privação de sono, que é uma tortura, privação de sair. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, eu falava pro meu marido, vamos no supermercado, mas eu fico dentro do carro com ela e você entra para comprar as coisas, porque eu preciso ver a rua, né? A gente não quer ficar em casa trancada. Sim. E precisa evitar, né? Sair esse começo com o bebê. Então, é difícil esse começo. Um mês e meio, eu sempre falo, é uma livre demanda na amamentação. Depois, até o bebê, ele vai criando essa rotina e aí sim engrena, né? Aí sim fica mais tranquilo. E o que acontece justamente é que algumas mães, né, você está falando da livre demanda, às vezes tem a ideia de que o bebê vai vir e vai mamar de 3 em 3 horas, ou vai ter uma rotina. Como é que é? É uma expectativa. Eu observo isso. Você observa? Sim, muito, muito. O que acontece é que na maternidade, os bebês mamam a cada 3 ou 4 horas, né? Os bebês que não ficam com a mãe vão pro berçário e voltam para ser amamentados. Os bebês, eles nascem com uma reserva, então eles não precisam, né? Lógico que tem alguns que precisam mais, outros não precisam tanto, tá? Então a mãe tem um colostro, então é o que ele precisa, o colostro, não precisa mais do que isso. Passou esse tempo, aí ele precisa mamar, ele começa a chorar de fome, só que aí não é a cada 3 horas, nem a cada 4 horas. Então, a cada às vezes 1 hora, 1 hora e meia. Às vezes é o tempo que você amamentou, aí colocou pra voltar, trocou a fralda, deu 10 minutos ali desligando e tá na hora de mamar. Tá na hora de novo. Então, esse momento é muito difícil. Parece que nunca vai passar mesmo. As mães me ligam e falam, mas essa noite foi muito difícil, o que eu faço, pelo amor de Deus? Então, é nessa hora que eu entro até pro meu apoio psicológico. Sim, porque eu vejo que o que a mulher precisa nesse momento, às vezes, é muito mais de um apoio psicológico. Isso. Né? Alguém do lado fala, olha, vai dar certo, tenha paciência. E muitas me relatam assim, que se eu não tivesse ali do lado, não do lado fisicamente, ali falando, né, elas teriam desistido. Porque o pai também fica perdido nessa hora. Então, ele não quer ver a esposa sofrendo, chorando. E isso é muito comum, porque, por exemplo, em algum caso que a mulher tem a fissura, está com dor, não está conseguindo amamentar, e é muito comum, ela chora de dor e dói, realmente. Dói. Muito, dói bastante. E naquele momento é muito isso. O parceiro, às vezes fala assim, mas como assim minha esposa sofrendo e quer ajudar, mas também não sabe o que fazer. E fica aquela situação que, como que soluciona isso? E aí esse apoio emocional, ele é muito importante. Muito importante. Precisa. A mãe precisa desse apoio mesmo. Sim. E o pai, muitas vezes eu gosto de conversar com o pai também, com o marido, para ele dar esse apoio para ela. Para falar, olha, vai passar. Então, assim, se ele conseguir acordar uma vez na madrugada, porque a gente sabe que muitas vezes ele tem que trabalhar no dia seguinte, é difícil. Mas se ele conseguir acordar uma vez para dar esse apoio, né? O ideal seria que acordasse todas as vezes, mas se ele acordar uma vez para trocar uma fralda, para pôr o bebê para rotar, isso já dá um alívio tão grande para a mãe que ela fala, nossa, eu não estou sozinha, né? Tem alguém me ajudando. Sim. E as mães que podem ter alguém ali, né? Até contratar alguém para estar do lado, para ajudar à noite, não deixem de fazer, porque
para ela conseguir descansar. Porque Sim. senão ela não aguenta. E eu sempre pergunto assim, você está disposta a amamentar? Você está disposta a essa doação? Tem que estar disposta. Tem que saber realmente o que pode acontecer. E aí, quando ela não tá, aí não adianta, Carol. E às vezes é o pai que me procura, é o marido que me procura, mas aí a mãe, quando ela não quer, não adianta. E a gente não pode culpá-la. Porque se ela não quer, fazer o quê? Não quer. Eu costumo dizer assim, que hoje a gente tem alguns atestados de mãe boa, mãe má, assim, teve parto normal, mãe boa. Amamentou, mãe boa. Não fez isso, mãe má, mãe incompetente. Não existe isso. Não existe. Eu até tenho uma amiga que ela estava amamentando e ela falou assim, aquilo para mim era tão desconfortável, mas tão desconfortável. Depois de alguns dias eu percebi, e ela tinha leite, ela conseguia amamentar, mas ela não gostava do cheiro do leite, de ficar daquele desconforto realmente, de ficar assim, amamenta, aí você faz toda a rotina da criança, daqui a pouco faz de novo, amamenta de novo. Então eu ficava cheirando a leite e é interessante porque as pessoas confessam isso quase como deixa eu falar baixo, um confessionário, como se fosse medo, um grande erro, um grande pecado, uma grande coisa. E ela falou assim, mas eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu não ia mais amamentar, e que eu ia tirar o leite e depois entrar com complemento. E foi a melhor coisa que eu fiz para a minha relação com o meu filho. Porque eu não tinha, ela disse, eu não tinha condição emocional de amamentar. Eu não tinha disponibilidade. Eu achava aquilo era o meu momento da tortura. Acontece. E assim, isso não é um pecado. Não. Nós somos seres humanos. Sim. O que é importante? A gente reconhecer isso. E falar, não quero e pronto. Não quero. E tem aquelas que não gostam, mas que falam, não, é melhor para o meu filho, então eu vou fazer. Tem as que, né, já gostam desde e falam, eu quero, eu vou conseguir e enfrentam numa boa situação. Sim. Tem mães que estão com dor, mas estão aqui conversando, né? Porque tá com fissura. E tem outras que não, eu não aguento. E é isso, a amamentação não é fácil. É difícil, sim. Então, às vezes a gente vê as fotos, né? Vai procurar no Google a amamentação e vê só as mães sorrindo, amamentando. Eu falo que, assim, o começo é difícil, mas depois pode ser prazeroso e deve ser prazeroso, sim. Porque não pode ser essa tortura durante 6 meses, essa dor durante 6 meses. Então, a mãe tem que procurar ajuda. E importante, tá grávida, tem que procurar ajuda na gravidez, para ela ir já preparada, né, para saber quais são os caminhos da amamentação e como resolver se acontecer uma coisa ou outra. Então, assim, quando você já tem uma pessoa de apoio, uma consultoria de amamentação, um pediatra que te apoie antes do parto, da maternidade você liga para ele ou para essa consultora de amamentação e liga e fala, está acontecendo isso, o que eu faço? Sabe, você já tem essa orientação desde o começo. Porque as enfermeiras na maternidade, elas são ótimas, super bem orientadas, mas às vezes ela não tem aquele tempo de estar ali com você, o tempo da mamada, porque ela tem outras mães para atender. Então se você tem uma outra de fora, uma pessoa de fora, que você consiga recorrer, é muito mais tranquilo. Eu imagino que sim, como a gente disse, né? Quando você tem a orientação, e ela vale para a amamentação, mas ela também vale para o banho, para o sono, para a rotina que vai ter, porque algumas mulheres não têm ideia, não só da amamentação, mas também não têm ideia da rotina que vai ser o primeiro mês. Exatamente. E é uma rotina intensa, muito intensa. É uma doação mesmo, é uma doação. E muitas não sabem que vai ter privação de sono, né? E foi muito interessante, outro dia eu estava fazendo uma aula, enfim, e uma das moças disse assim, olha, eu cheguei da maternidade e eu falei assim, então agora eu vou descansar um pouquinho, tá? Falou pra mãe e pro marido. Então eu vou descansar um pouquinho, nós tô exaustos, não consegui dormir essa última noite na maternidade, foi dormir. Eu vou pra mãe dela, chegou e falou assim, filha, você tem que levantar. Não, eu quero dormir só mais um pouquinho. E é um sono, fora do comum. Mas era um sono, eu tava dormindo profundamente. Ela falou assim, filha, você não tá entendendo. Ninguém tá chorando. E só você tem feito. Então você precisa levantar. Ela falou assim, e ali, naquele momento, eu entendi
caiu a minha ficha. Ela falou exatamente isso. Naquele momento, eu entendi que não era mais a minha vontade, eu precisava ter uma doação, uma dedicação, que às vezes ia ser até contrário, meu desejo, eu tenho desejo de ficar na cama um pouco mais, mas Não dá. não dá. E naquele momento eu entendi, puxa, acho que ser mãe é um pouco diferente do que eu imaginava. E é isso. Talvez é o primeiro momento ali, quase que chocante, que você percebe qual é tanto de doação que vai ser essa relação. Total. Principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, e até assim nos primeiros anos, né? Porque, claro, depois vai crescendo, fica diferente. Mas nos primeiros meses, e nesse instante, é muito importante também a gente ressaltar que eu observo muitas mulheres que ficam emocionalmente, porque se deparam com essa rotina da amamentação, do sono, isso de ficar em casa, de ficar às vezes, né, cheirando a leite, de ficar naquela situação, de até ter prazer, é gostoso ficar ali, mas é descansante, tá cansada. Exato. É maravilhoso, mas tá cansada. Tá cansada. E aí, como a gente também estava falando, se soma isso, palpite da família inteira. Aí você também soma hormônios. Aí você também soma insegurança, medo. E a insegurança do que eu tô fazendo aqui, como vai ser a vida dessa criança, eu quero ser o melhor possível para ela, eu quero que tudo dê certo. Quando você soma tudo isso, a instabilidade emocional, ela tem um solo bastante fértil para acontecer. E quando qual é o parâmetro, né, do que é normal, e de onde começa, por exemplo, uma depressão pós-parto? Isso. Onde sai um pouco. E às vezes a mulher não tem parâmetro para perceber isso, porque ela está imersa, simplesmente por isso, porque ela está tão envolvida na emoção, que ela já não sabe mais o que é normal e esperado. Não é que ela não sabe mais, ela não tem mesmo essa referência, talvez porque nunca tenha passado por isso. E o que é? E aí um olhar de fora. É muito importante. Porque às vezes nem o marido percebe. Exato. Porque ele trabalha o dia todo, chega, né? E aí é aquela rotina, ou até tá ali do lado dela, mas ele também não percebe. Não, e até fala assim, eu acho que é assim mesmo. Deve ser assim mesmo. São os hormônios, é uma tristeza mesmo, e vai passar. Só que aquilo vai se prolongando, né? E toma um entristecimento, choro. Porque assim, eu digo que chorar e ficar triste, eu diria assim, que 99,999% todas. 100%. Pode acontecer, sim. É normal acontecer. Mãe, né? Mãe chora o tempo. Chora, você chora porque tem medo, chora porque tá preocupada, chora porque tá triste, chora porque não sabe se tá sendo suficientemente gostado, amamentando um pouco. Chora mesmo. Não tem problema, isso tá tudo certo. Agora, quando o choro começa a ser um choro constante, quando a tristeza começa a tomar uma proporção e a vir em pensamentos, a maior parte do tempo, pensamentos pessimistas, destrutivos, negativos, que nada vai dar certo, que como que vai ser agora, muito, sem ver solução, sem ver solução. E até mesmo perde a fome, não quer comer. E às vezes acha que, não quero comer porque, sei lá, a amamentação me tira a fome. Muitas mães falam, a amamentação me tira a fome. E não é, né? Não é isso. Não é isso. É aquele sentimento que ela tem, que não tem fome, não tem vontade de fazer nada. Às vezes ela fica de pijama o dia... Quase todas as mães que amamentam, mas assim, não tem vontade nem de tomar um banho. E essa tristeza mesmo. Achando que isso nunca vai passar, né? E eu falo que nasce o bebê e você tá ali amamentando com ele, tá você e ele, ou você tá cheio de gente ao redor, sabe, a família, os amigos, mas ao mesmo tempo você tá se sentindo sozinha, né? O bebê nasceu e vem uma solidão, Então, amamentar na madrugada é muito difícil, né? Porque se você tá ali sozinha com o bebê, você sente... Então, assim, é difícil, mas até que aquilo que você falou, até que ponto a mãe não precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, porque ela tá se afundando nessa tristeza que não tem fim. Exatamente. Então precisa observar. Exato. E aí o olhar do parceiro, o olhar de quem está ao redor, até para dizer, vamos fazer uma avaliação profissional e verificar, porque acho que isso daqui está ficando, né, um pouco, tá diferente. Ou isso está tomando conta, porque você começa a se irritar com tudo, ficar mais impaciente,
muito chorosa. Alguns sinais ali vão acontecendo e que ou a gente tem esse olhar de alguém ali perto, até para dizer, vamos procurar uma ajuda profissional, ou por que é o nosso objetivo, inclusive, de fazer lives e de levar esse conteúdo? Porque muitas pessoas não têm essa informação. Eu decidi fazer as lives, porque eu sei que no Facebook todo mundo tem acesso. E quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, a gente pode olhar para a gente, olhar para a vizinha, olhar para a amiga, para a irmã, para a prima, para a cunhada, para quem está ao nosso redor, ou para a esposa, que também está passando por essa situação, mas não sabe o que fazer. E tem saída, tem solução. Tem solução. E vem a culpa também, né, Carol? Porque as mães falam, o que eu fui fazer da minha vida? Tava tudo bem. Eu tava dormindo, eu tava tranquila, eu tava saindo, eu tava me divertindo, e de repente agora eu estava trabalhando e agora estou com um bebê em casa e eu não posso dormir mais, eu não posso fazer mais nada do que eu gostava de fazer. Porque assim, ela não pode dormir mais, ela pode, mas tem aquilo, ela não pode estender o sono. Então, é um sono picado. Ela 3 da manhã o bebê chora. Eu lembro exatamente. Que era triste quando a minha filha ou meu filho acordava 3 da manhã. Eu falava pro meu marido, é o pior momento, porque é no meio da madrugada, você tá naquele sono tão bom e de repente você fala, não acredito que eu tenho que amamentar agora. E ter esse pensamento é normal. Você fala, nossa, queria dormir mais. Agora, o que não pode é você ter esse pensamento e falar, não, sabe? E se sentir mal e culpar mesmo. Culpar até o marido, muitas vezes. Relacionamentos acabam nesse momento. Muito. É muito comum, porque justamente há uma indisponibilidade até de tempo, porque o tempo é muito dedicado à criança. É uma indisponibilidade, às vezes, emocional. E nessa hora, às vezes, a comunicação deixa de acontecer. Isso mesmo. E a hora que a comunicação é pedir ajuda, a comunicação é, olha, acho que tem alguma coisa aqui que está fora do lugar, tá demais. Olha, você... E é comum, e aí essa é uma tecla que eu bato bastante com as mulheres, nos grupos, no programa, pedir ajuda. Isso. Pedir ajuda. Aceitar e pedir ajuda. Porque muitas vezes a mulher parte do pressuposto que é óbvio que eu estou precisando de ajuda. Como que ninguém está observando isso? Então deixa que eu vou fazer eu mesma, né? Até porque ela dá conta de tudo, eu não vou ficar pedindo para as pessoas, não vou ficar pedindo. E aí você entra num ciclo de se sobrecarregar. Exatamente, aí piora tudo. Aí isso só deixa as coisas mais complexas. Enquanto que se você pedir ajuda, porque não há problema algum em pedir ajuda. Muito pelo contrário, pode ser benéfico para o seu casamento, pode ser benéfico para você mesma, pode ser benéfico para o bebê. Sim. É benéfico para a relação familiar. É benéfico para passar por este processo. Pode ser um ganho para todo mundo. Se você simplesmente comunicar o que é que você precisa, o que é que você deseja, daquilo que você quer como ajuda. Como a Renata estava falando um pouco, eu disse para o meu marido, vamos até o supermercado, eu fico dentro do carro. Isso. Mas nós vamos ao supermercado. Isso aí. Que é uma coisa muito simples, que é assim, eu preciso dar uma voltinha. Exatamente, porque quando a mulher está grávida, até o primeiro filho, ela não tem essa visão, ela não consegue saber que isso pode acontecer, de ter esse desespero. E às vezes elas falam, imagina que eu vou ficar em casa 2, 3 meses. E aí depois que o bebê nasce, ela percebe que ela tem que ficar. Sim. Né? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Então assim, e passa rápido. Tanto que passa e a gente esquece que a gente tem um segundo filho. Exatamente. Um terceiro, né? Exatamente. Então assim, por isso que passa e as mães... Assim, às vezes falam, não, eu não esqueci, mas eu quero engravidar de novo. Sim. Acontece também. Sim. Mas passa pela situação. E ainda porque tem, obviamente, os desafios daquele momento. E tem as coisas boas também. Nossa, as coisas maravilhosas. muitas. O sorriso daquele bebê, né? Mexendo, né? Porque crescendo, naquele momento ainda não interage muito com você. Então, isso também é um dos motivos que a mãe fica triste, enfim, porque o bebê tá ali, ele não interage, ele não sabe que é a mãe. Então ela fica muito assim. Aí quando começa a melhorar, com 2 meses, começa, sabe, dar o primeiro sorriso, quando começa a dar gargalhada, então aí fala, nossa.
E outras coisas que, né, outros parâmetros que melhoram, assim, o bebê tá indo no pediatra, tá ganhando peso, então isso já dá um ânimo, né, tá tudo bem, tá ganhando peso, a mãe já tem um ânimo maior para continuar. Aí quando ela chega e não tá ganhando peso suficiente, ou até perdendo, e aí ela entra mais, né, naquela depressão, naquela tristeza, mas tem solução, sabe? Eu falo, ainda bem que existem as fórmulas, porque se não fossem elas, o que seria dos bebês que não conseguem mamar? Exatamente, então, exatamente. Ainda bem que existe. A semana passada eu falei exatamente essa frase. Uma pessoa estava dizendo, eu fico imaginando como era no passado, né? Como era no passado que não tinha as fórmulas. Porque certamente hoje as fórmulas elas ajudam os bebês, elas salvam vidas, inclusive. Com certeza. Como fazia no passado? Se o bebê não conseguia pegar, a mãe estava morrendo de dor, como é que eram os primeiros meses? Eu fico às vezes me questionando como fazia. Né? Tomava o leite que tinha. Tomava o leite que tinha. E que a gente sabe daí a consequência disso. Hoje, estudando, né? Hoje a medicina revela. Mudou muito. Que bom que a gente tem a fórmula. Sim. Obviamente, opta, né? A primeira opção é a amamentação, claro, porque a gente sabe os benefícios. É o melhor. É o melhor, assim, previne a obesidade, previne doenças. Assim, não pra tem... mãe e pro bebê. Pra mãe e pro bebê. É importante e é bom para o desenvolvimento. É de graça. A economia. Os pais gostam dessa parte, quando eu falo é de graça. Então, assim, mas eu vou procurar uma consultoria de amamentação, eu vou procurar um pediatra. É mais caro. Não é, porque assim, caro você investir em latas de leite. Porque assim, são muitas, né? Muitas. Então, pesadas são caríssimas. São caríssimas. Então, acho que, assim, tenho certeza, a mãe precisa, assim, desse apoio. Todas as mães. Todas. Exatamente. E tem os bancos de leite também, né, Carol? Também ajuda muito. Sim. Até para as mães que não têm, assim, acesso a contratar algum profissional, tem os bancos de leite. Então, a mãe tem que ir atrás do que ela conseguir de apoio para manter a amamentação. Sim. A gente tem aqui agora uma colocação da Juliana. Oi, Ju, tudo bem? A Ju esteve aqui comigo na semana passada fazendo uma live também. A amamentação foi muito difícil para mim, mas com muita persistência e certeza que era o melhor para meus amores, me fizeram superar essa decisão. Exatamente. Isso é muito legal, né? Quando a gente olha, não o processo do que está acontecendo, mas o objetivo que eu tenho com isto. Exatamente. É um outro olhar. Vai te dando ânimo para continuar. Né? Exatamente. É um outro olhar mesmo. O que isso vai gerar, né, que benefícios eu vou entregar para eles se eu fizer isso. E para ele e para mãe mesmo. Para mãe também, né? Previne câncer de mama, de ovário. Sim. Olha que interessante. Eu não sabia, a amamentação previne. Para mulher. Ela emagrece, porque a gente, ela emagrece. Emagrece, só desde que a mãe não coma todas as guloseimas do mundo. Eu dei uma exagerada, porque mais previne o câncer, mas emagrece. Emagrece, essa parte eu vou. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Então, assim, é muito importante para a mãe e para o bebê. E fora o vínculo, né, mãe e bebê. Sim. Mas o que eu sempre falo, assim, mães que não conseguiram amamentar por algum motivo, esqueçam a culpa, porque dá para criar um vínculo ali com a mamadeira com o bebê. Lógico, ajudar. Então, assim, esqueçam a culpa e é isso. O bebê tá bem, a mãe tá bem. Tem que ter esse conjunto, né? Todo mundo bem para poder continuar a maternidade. Porque eu vejo assim, né? A culpa ela vem em função de você querer fazer o melhor e achar que não está fazendo. Isso. O que mais eu poderia fazer que eu não estou fazendo? Isso. E eu poderia, né? Então, a culpa vem muito disso. Isso. Né? E nesse momento, se você observar que a culpa ela pode ser muito positiva e produtiva, para simplesmente ser um sinal de você se fazer uma pergunta. Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer? Eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer? Se a pergunta for, olha, eu não sei se eu estou. Bom, então como eu poderia saber? Será que consultando algum especialista? Será que conversando com alguém? Que caminhos eu posso encontrar? Porque verdadeiramente a culpa, ela por si só, ela sozinha não nos ajuda. O que ajuda é quando o que tem junto com ela, o que tem por trás dela, que é um desejo de que você faça o melhor. Então, que tal continuar comprometida com o desejo de fazer o melhor, se permitindo experimentar, porque especialmente na maternidade é uma experimentação.
Você nunca foi mãe daquela criança, aquela criança nunca foi seu filho. Vocês estão naquela relação ali, aqui De e agora, adaptação. de adaptação. Então, não queira se antecipar, porque é até injusto com você que você queira se antecipar a toda e qualquer necessidade que o seu filho vai ter, porque isso é impossível. Sim. A gente vai olhando a necessidade de cada Vai momento passando, e vai, exatamente, vai passando pelas fases. Né? pelas fases, exatamente É isso. isso. E cada fase, né, como dizem, o joguinho, né? É, o joguinho de videogame. videogame, o joguinho de videogame. Piora. Cada fase fica mais desafiadora. E é muito gostoso, né? Depois, Sim. né? Ver o depois, né? Falar, nossa, eu passei, eu superei, eu consegui, deu certo. E tem a amamentação que acontece e a mãe não tem nada. Eu sou um exemplo disso com a minha filha de 6 anos que começou a mamar e não teve nada. Então, acontece. Então, a mãe não precisa ir também achando que, nossa, né, eu vou ter que... Vai dar errado. Vai dar errado. Não. A cabeça comanda. Então, ela tem que ir pro parto sabendo que vai dar certo e eu vou conseguir. E orientada. É muito importante. Se eu puder dar um conselho, grávidas, oriente-se sobre a amamentação ainda na gestação. Não espere o circo pegar fogo para depois ir atrás de profissional, saber o que está acontecendo. Faça essa orientação antes. Ainda porque essa orientação que você está dando é incrível, porque quando você já se prepara para aquilo, você já se organiza, você sabe muito mais facilmente como conduzir, que foi o que a Rê colocou aqui em vários momentos, e a chance de você sofrer é muito menor. Muito menor. Porque não é só a situação, é o Mais sofrimento novo, né? que isso gera. Exatamente. Você já sabe que pode Você já sabe que pode. Então, o sofrimento, o medo, o desespero, isso diminui muito. Porque você tem a informação. Então fica tudo mais claro, mais fácil de como ser conduzido. Exatamente. Gostei demais dessa dica. E eu gostei demais da sua vinda aqui. Eu também adorei, Carol. Passa super depressa. Passa muito rápido, né? Foi muito bom. Muito obrigada. Bem-vinda para vir mais vezes. Eu venho, porque eu sei que esse assunto tem bastante coisa aí pra gente falar sobre ele mesmo. E como eu disse inicialmente, é um assunto que eu gosto, porque ainda mais de um tempo para cá, trabalhando já há alguns anos com mulheres, especialmente com mulheres, e especialmente com mulheres que acabam deixando para trás algum aspecto importante da vida delas. Então, acaba que eu atendo muitas mães, obviamente, porque quando a maternidade entra, a maternidade ocupa um espaço que às vezes era ocupado por outras coisas da vida, por uma vida social, por mais trabalho, por atividade física, por mais dedicação às amigas, e essa minha maternidade vem, ela ocupa um espaço. Exatamente. Ela requer uma reorganização. E como que a mulher pode fazer essa reorganização de forma que ela mantenha tudo aquilo que é importante para ela, de forma que ela mantenha, não vai ser na mesma medida, porque outro dia numa live, as meninas da Casa Coach, né, que estiveram aqui, queridas, elas disseram o seguinte, né, TNT, tudo não terás. E eu adotei o TNT agora, É verdade. porque é isso, tudo não terás. Então, quando a maternidade entra, algumas coisas vão sair e se ajustando. Sim. Mas é importante ver, tá bom, eu tenho perdas e que ganhos eu também tenho. Porque sempre a vida é dinâmica, a gente tem ganhos e perdas ao mesmo tempo. Quando a gente consegue olhar para isso, a gente consegue se deixar nesse jogo, né? Porque às vezes a gente se tira. A gente tira uma coisa que é super importante pra gente, seja a maternidade, seja o casamento, que é muito comum. Muito comum. Seja o trabalho, seja as amigas, tira. Mas depois de um tempo, a conta chega. Faz falta. A conta chega. Então, como passar por isso de forma que posso organizar todos esses papéis, eu posso dar conta de tudo isso. Então, buscando ajuda, orientação, é um caminho super importante, né? E eu, recentemente, lancei um curso que chama Programa Mulher em Equilíbrio, e que é justamente para isso. Então, se você quiser alguma informação, pode entrar em contato com a gente aqui pelo chat e a gente passa as informações sobre o programa, que é justamente para isso mesmo, para que você consiga organizar todos os setores da sua vida, para que
a gente não deixe para trás. Talvez não vá ser na medida ideal, mas que a gente não deixe para trás. Para tudo fluir bem, né? Exatamente, exatamente. Bom, e eu e a Renata estamos aqui em Alphaville. Ficamos até pertinho uma da outra, bem pertinho uma da outra. Nossos consultórios aqui. A Renata atende também lá na clínica e nas casas, porque nesse momento é um momento que as mulheres nem sempre podem sair. E aí, o seu trabalho é tanto de ensinar a pega como de dar essa orientação. Sim, e também fazer o laser. Isso, o laser para fissura mamária. Para fissura mamária. E o laser, ele é para cicatrização. Para cicatrização e para dor. Porque assim, antes uma fissura mamária demorava no mínimo 20 dias para curar. Aliado à pega correta do bebê e todas as manobras necessárias para uma boa amamentação. Sim. Hoje, com o laser, que é a laser terapia, o laser de baixa intensidade, cura em 3 sessões, dependendo do tamanho da fissura. Nossa. E lógico, tem que ser aliado à pega correta. Então, às vezes a mãe chega e fala, eu quero fazer só o laser. Mas peraí, só o laser, a gente tem que ver como que esse bebê tá mamando, como é que tá, né? Se ele tá mamando, se a pega dele tá ok. Porque às vezes a mãe faz 20 sessões de laser e não cura. Não cura, mas ele tá errado, entendeu? Então, assim, uma sessão a cada 48 horas, aliado à pega correta e tudo que ela precisa saber para ter uma boa amamentação, ele cura. Então, é sensacional, né? Fantástico. E o laser não tem nenhuma contraindicação? Tem contraindicação. Tem. Para quem tem histórico de câncer de mama, glaucoma e marca-passo. E gestante, né? Gestante. Mas assim, pro bebê... Pro bebê, não. Né? A contraindicação naquele momento... Não. Por exemplo, o bebê tem tomadas, tem cremes... Sim, não. Né? Fez o laser, ele pode mamar em seguida. Pode mamar em seguida. Às vezes, dependendo do tamanho da fissura, eu peço pra mãe ficar 12 ou 24 horas sem amamentar aquele peito, porque ele precisa até respirar. De uma recuperação. Mas tem mães que, quando a fissura é menor, ela consegue até amamentar na mesma hora. Não tem problema nenhum. Isso, então, quer dizer, não afeta o processo de amamentação. Não afeta, muito pelo contrário. Só facilita. Que bacana, é muito interessante. Muito interessante. Muito bom a gente saber que hoje a gente tem todos esses recursos, né? Sim. Porque que bom podemos usá-los todos para que a gente tenha uma vida mais saudável, mãe e bebê, já desde os primeiros momentos. Exatamente. Para conseguir levar uma maternidade mais leve. Mais leve, exatamente. Bom, muito obrigada para vocês. A gente teve bastante gente passando por aqui, eu acabei não falando os nomes, mas a gente teve a Michelle, o Francisco, o Elton, a Juliana, o Márcio, a Letícia, a Lê que vai ter bebê daqui a pouquinho, a barriga de gestante da Lê aqui, um beijo. E a Ju também, que aqui fez um comentário, um beijo para todos vocês que passaram por aqui. E se você estiver assistindo a esta live depois, quiser deixar aqui seu comentário, alguma pergunta, pode colocar, tanto eu como a Renata, a gente acessa depois e a gente volta aqui e responde também o seu comentário, ok? Obrigada. Eu que agradeço obrigada muito. Mesmo. Obrigada foi mesmo. Ótimo, adorei. Ótimo. Muito obrigada. Volte mais vezes, que eu gostei muito sim. dessa conversa. Um beijo. Tchau, tchau. Nós nos vemos em breve numa próxima live.